todos, mais uma vez, iniciando um estudo bíblico semanal, ou hebdomadário, não disse hebdomadário para não parecer pernóstico. Estamos estudando o reconciliação. Foi o tema que iniciamos no domingo próximo passado e estamos dando continuidade na expectativa de concluir hoje. A reconciliação da qual falamos é a reconciliação entre criatura e criador. Né? E quando é que há necessidade de reconciliação? É quando há um rompimento. E houve rompimento, e nós dizíamos no domingo passado que esse rompimento se deu quando, conforme lemos em Gênesis, o homem decidiu comer do fruto da ciência do bem e do mal. O que significa dizer? Chamar a si o juízo moral. Portanto, dispensando a direção de Deus como orientador do homem nesse campo, no campo do juízo moral. Bom, então, esse foi um rompimento. E essa separação de Deus, na linguagem bíblica, é descrita como morte. Então, não coma da árvore da ciência, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e se comeres, morrerás. E não houve morte biológica, porque essa morte é a morte espiritual. Então, a reconciliação é viva, é vida. Por isso, Cristo disse que veio para trazer vida, e vida em abundância. E por isso, Paulo diz, quando estávamos mortos, se referindo a um período anterior à conversão daquelas pessoas a quem ele se dirigia, que se converteram a Cristo. Então, dito isso, fica estabelecido o que estamos querendo dizer com reconciliação, né? Com recomposição de um relacionamento que foi rompido, né? No chamado pecado original. Então, temos aí a necessidade de reconciliação. O segundo aspecto que abordávamos no domingo passado, o fato de que a parte ofendida é que define o tamanho da ofensa. Como a parte ofendida foi Deus, a ofensa era infinitamente grande. Esse rompimento, essa declaração, não quero mais ser orientado pelo meu Criador. Então, isso foi uma transgressão de proporções infinitas. E para reparar uma ofensa tão grande, era preciso alguém tão grande quanto a ofensa. Portanto, era preciso que o próprio Deus reconstituísse essa relação. E a maneira que ele decidiu fazer isso foi assumindo as nossas transgressões, a responsabilidade pelo nosso rompimento, e se sacrificando no nosso lugar, morrendo, se colocando como rompido com ele mesmo, na pessoa do filho. Por isso o filho diz na cruz, por que me abandonaste? Porque estava programado que ele seria abandonado para ficar morto como nós, morto separado de Deus. E, inclusive, também morto biologicamente, para simbolizar essa morte espiritual. Então, tínhamos visto que a consequência do erro foi morte, e por isso foi preciso vir um redentor para nos ressuscitar espiritualmente. A questão que vimos em seguida foi se o sacrifício do próprio Deus seria ou não proporcional ou desproporcional às nossas faltas. Já que ele é muito maior do que nós, o sacrifício aparentemente seria desproporcional, mas só aparentemente, porque começamos dizendo, hoje, como no domingo passado, que a ofensa é do tamanho da parte ofendida. Portanto, não é desproporcional. É um sacrifício com a grandeza de Deus, porque a parte ofendida era o próprio Deus. E outras questões vão surgindo. Se o martírio do Cristo é suficiente, né? Que é necessário, já ficou estabelecido ao dizermos que ele precisava ser ele sacrificado por causa do tamanho da ofensa. Só ele tinha tamanho para corresponder à ofensa, ou importância, se vocês preferirem usar o termo importância em lugar de tamanho. Mas a questão que surge quando se diz que
Mas isso é suficiente? É porque surge aquela ideia de que nós deveríamos contribuir com alguma coisa. Os nossos méritos deveriam ser considerados. E nós dizíamos que, se nós quisermos contribuir com alguma coisa, estamos dizendo que o sacrifício não foi suficiente. Estamos dizendo que o sacrifício do próprio Deus foi pouco. E isso não está certo. O sacrifício do Filho de Deus não pode ser considerado pouco. Não pode ser insuficiente. Foi de proporções infinitamente grandes. E, portanto, foi suficiente. É necessário e suficiente. Quer dizer, não precisa... Se é necessário, quando se usa a expressão necessário e suficiente, e se usa isso em raciocínios matemáticos e em raciocínios no campo da filosofia da ciência, então, se dizemos que é necessário e suficiente, estamos dizendo que não precisa de mais nada, e que não falta nada, e que tudo que era preciso fazer foi feito. Né? Então, aí surge outra questão. Né? Se é suficiente, isso significa que nós teríamos um salvo-conduto para praticar a iniquidade à vontade? Teríamos uma licença para a prática de todo tipo de transgressão e de torpeza? E é claro que não. E aí nós citávamos lá o livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, onde está escrito: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Que algumas traduções dizem: com Deus não se brinca. E tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, volta a questão: é suficiente ou não é? É suficiente. Então, como é que eu vou colher o que eu semear? E a resposta é suficiente. Mas não se prevaleça disso, porque com Deus não se brinca. Ou seja, se eu for me prevalecer disso, para voluntariamente, premeditadamente, a iniquidade, jogando na conta do sacrifício do Messias, então eu estarei abusando da graça que me foi dada. Estarei escarnecendo do sacrifício de Cristo. E esse é o limite. Esse é o limite da graça. Né? E vimos que graça, e citávamos o livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, que dizia que a salvação, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E o irmão Alexandre sugeriu, estava presente, e sugeriu acrescentar o versículo 10, né, que diz que nós somos criados para boas obras. Então, os salvos que seguem a Cristo devem produzir fruto. Não é que o fruto dê salvação, a salvação é que dá fruto. Eu costumo dizer que uma mangueira não é mangueira porque dá manga. Né? Ela não tem que primeiro dar manga para depois ser mangueira. Então, não são os frutos ou as obras que dão vida espiritual, que fazem com que a mangueira seja manga, na metáfora que eu estou usando. É preciso primeiro ser mangueira, ou seja, primeiro receber a graça salvífica, a salvação dada pelo sacrifício de Cristo, para depois, sendo salvo por Cristo e sendo uma nova criatura, por graça do sacrifício de Cristo, então nós devemos produzir frutos. Né? Então, é primeiro ser mangueira, nova criatura, para depois dar manga. Bom, vimos que o sacrifício é necessário e suficiente, que o sacrifício de Cristo é proporcional, e vimos lá em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. É a única porta, é o único caminho que conduz à reconciliação da qual estamos falando. Né? Então, não existe outro caminho.
Vimos também que aquilo que é suficiente, os dicionários descrevem como o que é capaz de satisfazer, ou o que basta. E passávamos, então, ainda recapitulando o domingo passado, a lembrar o Gálatas, que eu já citei aqui, a lei da semeadura, e os versículos de Efésios 2, de 8 a 10, eu acrescentei o versículo 10 no texto, estou lembrando aqui, eu acatei a sugestão do Alexandre, né? E temos vindo até aqui. Então, vamos retomar as nossas reflexões a partir de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Né? Por que que isso está aí nas primeiras linhas da página 5 de quem recebeu o texto? Né? Porque nós estávamos dizendo que as considerações acerca de um plano de salvação baseado na meritocracia é sabedoria humana. Somos nós que queremos cobrar uns dos outros méritos. Isso se chama meritocracia. Né? Um governo dos sábios, dos capazes, dos aptos. E toda a mensagem bíblica do Gênesis ao Apocalipse é contrário a isso. É mostrando que ninguém é apto. Como é que a Bíblia mostra isso? Todos os heróis da Bíblia têm os pés de barro. Todos eles, em algum momento, erram e erram feio. Davi, que talvez seja o terceiro servo de Deus mais elogiado na Bíblia, né? À frente dele, eu colocaria Elias, que foi arrebatado, e Elias apenas como segundo, e como primeiro João Batista, de quem o próprio Cristo disse que, nascido de mulher, ninguém se compara com João Batista. Mas o João Batista errou quando mandou um recado desaforado para Jesus. Né? Ele estava preso e mandou dizer que se Jesus era mesmo o Messias, ou ele devia esperar por outro. Porque ele estava preso, Jesus não soltava. Né? Isso não era uma pergunta, ele sabia que Jesus era o Cristo. Porque já no ventre da mãe ele mostrou, se mexendo, quando Maria chegou grávida de Jesus perto de Isabel. Isabel, que era mãe de João Batista, ele sentiu a presença e se mexeu, e quando ele viu o Cristo, ele disse: eis ali aquele de quem eu não sou digno de desatar as sandálias. Né? Então ele sabia. Então por que ele perguntou? Tu és mesmo o Cristo? Ele estava fazendo uma pergunta retórica e censurando Jesus, porque não o soltou, porque não o livrou, e ele terminou sendo degolado. Né? Então, Jesus manda dar uma resposta dura para ele também, dizendo que os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, como que respondendo que era mesmo o Messias. Mas quando os emissários do João Batista saem, ele diz para os discípulos: não há outro maior do que ele, nascido de mulher. Quer dizer, ele não perdeu a graça por isso, porque a graça não é dada para os perfeitos, para os infalíveis. A graça é dada para quem aceita o senhorio do Salvador que nos foi dado. Eu estou falando de João Batista, mas eu tinha começado a falar de Davi, que eu fiz uma digressão, aí um parênteses, para dizer que Davi me parece o terceiro mais agraciado. Ou nem isso. Né? Eu já estou pensando que talvez Abraão e Moisés estejam acima dele. E vou acabar com essa ordem de classificação. Eu estou vendo que não dá para fazer isso, não. Mas é um dos grandes. E Davi pisa feio. Né? Com o Urias, o marido da Betsaída, né? E com a Betsaída. E Abraão também pisa feio quando entrega a mulher para o rei, dizendo que era irmã, com medo. Né? E nenhum, o próprio Elias, que foi arrebatado, Elias teve medo da rainha depois de ter conseguido incendiar lenha molhada. Né? E depois de uma demonstração tão grande de poder sobrenatural
sobre ele, ele tem medo, corre e vai se esconder. Então, não é meritocrática a salvação. E a Bíblia é muito clara quando diz que o Senhor não escolhe os capazes, ele capacita os que escolhe. Né? Então, é isso mesmo, não é meritocracia. Mas por que nós queremos tanto que seja meritocracia? Ou meritocracia, ou sacrifício, ou penitência. É a ideia de que o sacrifício é necessário. Então, quer dizer que o sacrifício de Cristo foi pouco? Foi insuficiente? Não, não pode ser. A outra, a outra pergunta que nos ocorre é: então, o sacrifício seria apenas um instrumento de purificação ou de aperfeiçoamento do homem? Eu também diria que não. Aliás, com a ajuda do pensamento secular, da sabedoria humana, né? Porque a psicanálise diz o contrário. Diz que o sentimento amargura, e as pessoas amarguradas são piores. Quem conhece pessoas amarguradas sabe que a convivência com elas é mais difícil. Né? Então, não é verdade que o sacrifício aperfeiçoe. O sacrifício tende a amargurar. Ah, mas Paulo diz que é nas fraquezas que eu me fortaleço. Bom, aí é diferente. Aí não estamos falando de um sacrifício. Estamos falando apenas de alguém que tem a proteção de Deus, não para que essa proteção o isente dos sofrimentos próprios da existência, mas que essa proteção sirva para poupar aquela pessoa de se tornar amargurada. Por isso é que Paulo fala na paz que excede todo entendimento. Se excede todo entendimento, é porque todo entendimento diz que quem sofre fica amargurado. Sofrimento torna a pessoa pior e não torna a pessoa melhor. Né? A ideia de que o karma é para purificar e que sucessivas vidas, com algum sofrimento em todas elas, terminaria por aperfeiçoar, não condiz com a grandeza do sacrifício de Cristo. Até por isso mesmo, quem pensa assim não aceita que Jesus seja o Filho de Deus. Acha apenas que ele era um profeta ou alguma coisa assim, um homem sábio. Por isso, o sacrifício dele não seria suficiente. Mas o sacrifício dele é suficiente. E é oportuno lembrar que, deixe-me, que está também está escrito que ao homem é dado viver só uma vez. Depois vem o juízo. Né? E mais. É preciso lembrar que essa ideia de sucessivas vidas, que é muito antiga, ela ganha força no século XIX, com um homem que era amigo do Auguste Comte, no século XVIII para o século XIX, mais precisamente no século XVIII. Desculpem aí a alusão ao século XIX. Ele é amigo do Auguste Comte, e o Auguste Comte é um nome, é um ícone de um iluminismo tardio e decadente, um iluminismo cientificista, que usava muito o nome da ciência em vão, mas era cientificista e não científico. Né? O cientificismo é uma deformidade da ciência em que se usa o nome da ciência para defender teses que não são científicas. Né? E aí o Jean Hippolyte, que usou o pseudônimo de Allan Kardec, expressa um pensamento muito relacionado, muito intimamente ligado ao positivismo.
que era uma corrente filosófica que supervalorizava as provas materiais, por isso é que tem que ter fotografia de aura e outras coisas assim. Mas não tem fundamentação bíblica. E também não tem fundamentação científica, porque a ciência não trata disso. A ciência trata de fenômenos naturais. A ciência não trata de fenômenos sobrenaturais. Naturalizar fenômenos sobrenaturais, apresentá-los como naturais, falando em energia, em vibração, em aura. Energia, vibração e aura são fenômenos naturais. Isso é materialismo. É um material com uma roupagem de espiritualidade. Bom, mas não é esse o nosso tema aqui. Foi um apêndice em razão de estarmos tratando do debate sobre o sacrifício de Jesus ser suficiente. E o nosso sacrifício não ser necessário, nem tampouco suficiente. O sofrimento não melhora ninguém. É o que queríamos dizer. Agora, vale ressaltar que o cristianismo é uma das religiões do livro, chamada assim, porque tem um livro sagrado que é a referência dos cristãos, e esse livro é muito claro, e nós citávamos aqui João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o Filho único, para que todo aquele que nele crê, apenas crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E porque ele enviou seu Filho ao mundo, já em João 3,17, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele veio para salvar, não veio para cobrar méritos. Portanto, o cristianismo revelado, alguns ramos do cristianismo histórico também valorizam penitências, sacrifícios e obras, e obras como causa de salvação, não como consequência, né? Porque o cristianismo revelado valoriza a obra também, mas como consequência, como fruto. E fruto não é a causa da árvore ser da espécie que é, como dizíamos há pouco. Então, estamos aqui lembrando que o sacrifício de Cristo é necessário e suficiente para aquele que crê, e já explicamos o que seja crer, e que crer é crer que Jesus é o Salvador, e que nós devemos segui-lo. Não é apenas crer que ele existiu, ou que ele continua existindo, ou que ele é divino. É crer que nós devemos segui-lo, que ele nos salva, e nós devemos segui-lo. Seguir significa aceitar a oferta de salvação que ele faz. Então, porque também tem um versículo bíblico que diz: tu crês em Deus, fazes bem. O diabo também crê e treme. Então, crer apenas no sentido de saber ou ter fé que ele existe, não significa crer que somos salvos aceitando o senhorio dele sobre as nossas vidas. Crer que eu, aceitando ele como senhor da minha vida, eu estou salvo. Então, isso é crença. Crença nele como ser existente e como Salvador a quem o aceita como Senhor da sua própria vida. Bom, então temos a questão se o sacrifício é proporcional ou desproporcional, que já abordamos, mas eu gostaria de dar uma ênfase hoje nessa discussão da proporcionalidade do sacrifício de Cristo e da suficiência. Porque quando nós queremos contribuir, queremos que as nossas obras ou os nossos méritos tenham algum valor, alguma participação,
nós estamos querendo algumas coisas com isso. Em primeiro lugar, estamos querendo satisfazer a nossa vaidade. Né? Estamos querendo dizer, olha como eu sou virtuoso. Não raro a gente percebe isso. Pessoas que fazem obras e, de alguma maneira, querem que essas obras sejam vistas. Então, elas não estão oferecendo essas obras a Deus, elas estão oferecendo essas obras ao seu entorno, à sociedade, aos seus comunicantes. Então, tem o lado da vaidade aí. Mas não só. Né? Tem também uma ideia de justiça retributiva, tanto para o mérito como para o demérito. É aquela ideia, para que eu receba a graça, eu devo ter mérito. Então, não é graça. Tem até um crítico da graça plena, da graça que não apenas é necessária, mas também é suficiente. Tem um crítico, um homem estudioso e tal, que disse, mas isso é uma graça barata. E isso serviu para a gente saber que não te estribes no teu próprio entendimento. Porque mesmo os grandes cometem erros primários. Esse homem era um estudioso, inteligente, preparado, mas cometeu um erro muito primário em falar com a expressão graça barata. Se é barato, não é de graça. É uma pichincha. É uma transação de baixo preço, mas não é de graça. A graça é graça, sem nenhum sentido retributivo. Não é nenhuma troca, não é nenhum complemento. Então, qual é o problema da justiça retributiva? Nós nos habituamos com isso. Né? Todos nós fomos crianças e recebemos algum castigo por ter praticado alguma coisa que os nossos pais não aprovavam. Né? E todos nós recebemos algum elogio ou até algum prêmio quando fizemos alguma coisa que os nossos pais, os nossos professores ou os nossos amigos, os nossos comunicantes reconheciam como mérito. Então, podíamos pensar aqui numa senhora que tem uma habilidade culinária muito grande, que já ouviu muito elogio com as coisas que ela faz, né? Tapiocas ou outros quitutes. Então, a gente pensa sempre numa justiça retributiva. E de uns anos para cá, uma cultura anglo-saxã, uma cultura americana, e parece-me que também, não sei se inglesa, mas seguramente americana, introduziu o hábito do elogio, né? Que nós não tínhamos. A nossa cultura era mais parecida com a do japonês. O japonês não elogia. Ou pelo menos, não sei se ultimamente eles terão se ocidentalizado, mas era contrário aos bons costumes no Japão que uma pessoa elogiasse o cônjuge, ou um irmão, ou os pais, ou o filho, porque tinha mais ou menos o sentido de uma jactância, né? de uma gabulice. Assim como é feio a pessoa se gabar, é feio estar elogiando os seus próximos. Hoje em dia, não. Hoje em dia inverteram isso e a pessoa tem que estar dizendo a toda hora que elogia o cônjuge, e tem que estar fazendo declarações de amor. Né? E eu lembro de uma professora do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco que dizia, se é preciso dizer, porque não existe. Ela disse isso falando sobre aquela frase famosa do rei Luís XIV, que diz, o Estado sou eu, né? C'est moi. E nós discutíamos se pode haver uma pessoa só que estabeleça uma ditadura, um domínio absoluto, e ela dizia, não, ninguém sozinho domina um povo, domina um país. Aí um aluno disse, mas o Luís XIV disse que ele era o Estado. Ela disse, ele precisou dizer, porque não era. Se fosse, ele não precisava ter dito.
É como aquele homem que bate na mesa e diz, nessa casa quem manda sou eu. É porque não tá conseguindo mandar. Se tivesse, não precisava dizer, né? Então, quando tem o dia dos pais, o dia do professor, no dia do professor, porque o professor começou a apanhar de aluno, aí tem que criar o dia do professor. O dia dos pais, porque os filhos não respeitam mais, aí tem que ter o dia dos pais. Né? O dia do índio, tem até um poema que diz, todo dia era dia de índio, agora só o 19 de abril. Então, quando a pessoa começa a mostrar em si mesmo ou no outro méritos, ressaltando esses méritos, em primeiro lugar, porque deve haver uma dúvida de que esses méritos sejam realmente tão visíveis, tão fáceis de compreender. Então, em segundo lugar, pode haver um propósito de autoengrandecimento. Não é o caso, muitas vezes. Há um exemplo que sempre está na ponta da língua de todo mundo para elogiar, é a Madre Teresa de Calcutá. Quando a gente diz que, biblicamente, ninguém tem mérito, Abraão errou, Moisés errou, Elias errou, Davi errou, João Batista errou, Pedro errou, as pessoas dizem, mas a Madre Teresa de Calcutá. Eu não vou discutir os méritos dela, porque eu não conheço a vida dela, e pode parecer que eu estou querendo denegrir a imagem de uma pessoa sem ter nenhum motivo para isso, porque eu não tenho nenhum motivo para pôr em dúvida os méritos dela. Nunca ouvi ninguém dizer nada. Mas eu só estou dizendo que a lição bíblica é que ninguém é bom. Quando o Nicodemos vai procurar Jesus e chama ele de bom mestre, Jesus diz, por que me chama de bom? Só existe um bom que é Deus. Né? Então, essa necessidade está muito ligada à ideia de uma justiça retributiva. A Madre Teresa de Calcutá era boa, portanto, merece salvação. É a retribuição. Né? E o fulano, o Hitler, o exemplo do mal, o Stalin, o não sei quem. Então, a ideia de que deve haver uma retribuição como castigo. Mas, como estávamos falando de graça, não estávamos falando em retribuição. E que justiça é essa que não é retributiva? É a equidade. Tem gente que está entendendo a equidade como igualar todo mundo. E não é isso. De certo modo, é o contrário disso. Porque a equidade é tratar desigual aos desiguais proporcionalmente à desigualdade e, portanto, às necessidades. A justiça equânime, que vem de equidade, é a justiça que trata as pessoas na proporção das suas necessidades e não dos seus méritos. Então, o que é o plano de salvação? O que é o sacrifício do Messias? É um tratamento dado à criatura, tratamento dado pelo Criador à criatura, na proporção das necessidades da criatura. A criatura que não é apta para fazer juízo moral, que tentou fazer e não conseguiu, portanto, acabou foi rompendo com o Criador, embora precise do Criador. Então, qual é o que é proporcionalmente a isso, a necessidade disso? É que o que Jesus fez com Pedro, né? Pedro saiu do barco para andar sobre as águas e aí começou a afundar. E o que é que o Cristo fez? Pegou na mão dele. Fez uma justiça equânime, não fez uma justiça retributiva. E retributivo seria, você está me vendo em cima das águas, eu estou lhe autorizando a andar sobre as águas e você está afundando porque duvidou. Se você duvidou, não tem fé, então você merece afundar. Afunde e se vire. Tá? Isso seria uma justiça retributiva, mas a justiça divina para com as suas criaturas. No plano de salvação, é uma justiça equânime, proporcional às necessidades e não aos méritos. Mas não é só isso. Se você me disser que também tem, biblicamente, uma justiça retributiva, tem. Para quem está fora do plano de salvação. Quem não aceita o Messias como Salvador,
Então, não está aceitando a justiça equânime. Então, está chamando assim uma justiça retributiva. Está dizendo assim: olha, eu não quero a graça, eu quero pelos meus méritos. Então, vai ter uma justiça retributiva. E aí se perde. Né? E aí a gente vê a justiça retributiva contra Judas, que se perdeu. Aí a gente vai ver uma justiça retributiva contra aquelas cidades onde Jesus andou e ninguém quis ouvir. E ele disse: olha, vai haver uma justiça mais dura com vocês do que contra Sodoma e Gomorra. É uma justiça retributiva. O próprio anjo caído, que não aceitou o senhorio do Criador, porque ele também é criatura, ele tem uma justiça retributiva. Vai para o lago de fogo, que é, no meu entender, uma figura de linguagem. Né? Mas é uma morte espiritual e a separação de Deus implica em sofrimento. Portanto, um sofrimento espiritual eterno. Né? Então, o ponto que me parece o ponto central na dificuldade de algumas pessoas para entender a graça e para entender uma justiça equânime, porque vejamos o que houve com Davi. Davi manda matar o marido da mulher que ele engravidou, depois de tentar esconder que tinha engravidado a mulher, tirando o homem da frente de batalha, mandando o homem dormir em casa, para depois ele pensar que o filho era dele. Né? E o homem não vai, porque era o que hoje nós chamaríamos de Caxias, e aí o escândalo viria, e aí ele manda matar o homem, que era um servo fiel dele. Né? Urias, marido da Betsaída. Né? Então, Davi pisa na bola, como a gente diz na gíria, né? Davi comete uma iniquidade muito grave, né? Mas não perde a graça. Tanto não perde que depois o profeta vai dizer a Salomão: o teu reino não será dividido em razão do teu pai Davi, né? Por consideração ao teu pai Davi. Mas depois de ti o reino será dividido. E realmente foi. Então, é uma justiça equânime. Agora, Judas se espocou, foi se enforcar e terminou foi se espocando. Né? Foi justiça retributiva. E aí temos a justiça retributiva para os que não aceitam a graça. E tem aquela parábola daquele senhor que prepara uma festa e convida, não determina, não é um determinismo, convida as pessoas importantes da cidade. E as pessoas não vão. Cada um dá uma desculpa e não vai. Né? Aí ele manda convidar as pessoas que hoje nós chamaríamos talvez de sem teto, ou sem terra, ou as pessoas de posição menor na escala da hierarquia social. E essas pessoas vêm. Então ele convida e as pessoas aceitam o convite. Livre-arbítrio. E ele então manda vestir essas pessoas adequadamente. E distribui vestes dignas da festa que ele queria dar. E as pessoas se banham e vestem essas vestes. Menos um, que parecia ter aceito o convite. E veio. Mas não aceitou a direção daquele senhor na sua vida. E a direção daquele senhor dizia que ele vestisse uma roupa nova. A roupa nova é a nova criatura, que não voltando ao ventre de uma mãe.
mas nasceu de novo no sentido de ter sido transformado. E aí esse homem não vestiu a roupa nova que ganhou de presente. Ou seja, não aceitou o senhorio daquele senhor. E aí ele foi visto naquela condição, e aquele senhor mandou que o jogassem fora da festa, jogassem na rua, na escuridão. Então, aí tem o lado retributivo, de justiça retributiva. Por quê? Aqueles que aceitaram o convite e aceitaram a direção daquele homem, dizendo, vistam a roupa nova e vestiram, aqueles não tiveram justiça retributiva. Aqueles tiveram uma justiça equânime, eles tiveram o que eles precisavam, a compreensão e a consideração da qual eles precisavam. Então foi justiça equânime. E aquele outro homem que não aceitou a vestimenta, não quis ser nova criatura, aquele teve um castigo, ele foi jogado fora da festa. Então foi uma justiça retributiva, sim. Então nós podemos dizer que a mensagem bíblica fala de duas justiças. Fala de uma justiça retributiva e de uma justiça equânime. Ah, mas então não é igual para todo mundo? É igual para todo mundo. Então, para todo mundo é dada uma oferta, uma graça. Venha para a festa e vista uma roupa nova. Isso é para todo mundo. Agora, aqueles que não aceitam vir para a festa, ouvindo, não aceitam a roupa nova, esses são julgados conforme uma justiça retributiva. Ou seja, conforme um aspecto retributivo, um aspecto do que você fez. Você recebe pelo que você fez, ou pelo que você não fez. Pelo que você fez, ou pelo que você deixou de fazer. Porque tem aquelas coisas que a gente deveria fazer e não faz. Isso também merece uma retribuição para quem não está debaixo da graça. Né? Ou existem coisas que a gente não deveria fazer e faz. É transgressão. No caso é uma omissão, no outro caso é uma transgressão pela ação, ou comissão, tecnicamente falando. E no outro caso é uma retribuição pela omissão, pelo que não faz. Uma conduta omissiva. Então, tanto a conduta omissiva como a comissiva são objeto de uma retribuição. E aqueles da graça, que nós estamos falando o tempo todo, da justiça equânime, aqueles não recebem retribuição. Aqueles recebem graça. Por quê? Ah, mas tem um sentido retributivo. Porque é uma retribuição de quem aceita o senhorio do Cristo. Sim, pode até ser. Né? Mas é dado, eu diria que não é retribuição, porque primeiro é dado, é oferecido. Se eu ofereço um chocolate a uma criança sem ela ter pedido, não é retribuição. Se ela aceita e recebe, não é retribuição. Se ela não aceita, e aí eu não dou mais, também não é uma retribuição. É apenas uma perda de oportunidade. Né? Perdeu a oportunidade, perdeu a graça ofertada. Então, é essa a síntese do que queríamos dizer com reconciliação. Né? Estávamos dizendo, terminávamos citando Filipenses 4:7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E ainda na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13, nós lemos: sei estar abatido
Sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito comum a gente ouvir as pessoas citarem só essa última frase. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou outras traduções que dizem, posso tudo naquele que me fortalece. Sem ler o versículo anterior, posso tudo é o versículo 13, né, do capítulo 4 da carta aos Filipenses, a igreja de Filipe. Sem ler o versículo anterior, que fala em fome, fala em necessidade, e fala em poder passar por estas necessidades. E poder passar significa passar sem perder a paz. Então, sem ler os versículos anteriores, parece uma ideia de onipotência, né? Do que chamam aí de teologia da prosperidade. Ai, a empresa está falindo, não vai mais falir. Ai, o casal está brigando, vai se entender. Ai, perdeu o emprego, vai arranjar outro emprego. Ai, está doente, vai ficar curado. Então, o que nós estamos vendo aí é que podemos passar por essas coisas. Não está dizendo que estamos acima do bem e do mal. Está dizendo é que, ao passar por essas coisas, temos a paz que excede todo entendimento. E realmente excede. Quantas vezes nós não nos admiramos olhando a uma situação de alguém e pensando, olha, é incrível que essa pessoa, passando por tudo isso, esteja bem consigo, embora não esteja bem com o mundo. Esteja bem, embora materialmente esteja doente, sofrendo dores, sofrendo limitações, ou materialmente esteja passando por necessidades materiais, mas está em paz, está feliz, né? E também o contrário, a gente pode entender uma situação pelo aspecto afirmativo dessa situação ou pelo aspecto em que ela nega alguma coisa. Estávamos vendo o lado afirmativo da paz, paz que excede todo entendimento. Olhando, eu vi um testemunho muito eloquente de um desses casos em que a pessoa é fruto de uma gestação em que a mãe tomou um remédio chamado talidomida. E aquele homem que deu aquele testemunho nasceu sem as pernas, e não me lembro bem do caso, se também era sem os braços. Mas era uma pessoa com muitas limitações físicas. E dava um testemunho extraordinário de se sentir bem, de se sentir feliz. Então, era uma paz que excede todo entendimento. Agora tem o contrário. Tem aquilo que é a negação dessa paz. É o caso de pessoas que têm uma vida material muito abundante, milionários que se tornam dependentes químicos, ou suicidam, ou vivem em depressão, ou a depressão pode levar ao suicídio. É cheio de artistas milionários nessa situação, é cheio de empresários milionários nessa situação, né? E isso mostra que a paz pode ser resultado de duas situações. Ou a paz é a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ou a paz é a paz da falta de entendimento de quem não percebe a situação em que se encontra, de quem não percebe que está morto, no sentido de separado do Criador, de quem se ilude achando que é autossuficiente, de que aquela realidade materialmente favorável que ela está vivendo é suficiente. Tem essa paz também, né? Mas a paz de Cristo
é a que está acima das contingências, acima das situações. Mas já estou me alongando muito e quero agradecer a presença de cada um para encerrarmos a gravação e passarmos aos nossos diálogos não gravados para preservar as pessoas. Muito obrigado e até o próximo domingo.